Hallo zusammen, herzlich willkommen. Boas-vindas a mais uma aula aqui do canal Clube de Alemão. No vídeo de hoje, nós vamos falar mais um pouquinho sobre o alemão para a área da saúde. Pois é, se você tem acompanhado os vídeos que eu tenho postado, a gente já aprendeu vocabulário voltado para os cuidadores de idosos. Só que no vídeo de hoje a gente vai aprender vocabulário voltado para a área da enfermagem. É isso mesmo. Então, antes da gente começar, já deixe o seu joinha, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para não perder nenhuma aula, hein? E sem mais delongas, vamos começar. Aqui estamos, pessoal, com o nosso vocabulário para enfermeiros. Essa é a primeira parte aí de uma série com mais aulas, tá bom? Eu vou começar aqui mostrando para vocês, tá? Algumas palavras, depois a gente vai ver frases com essas palavras e eu vou explicar tudo direitinho, tudo que a gente encontrar nessas frases, combinado? Então aqui, gente, eu tenho a palavra der Krankenpfleger, tá? Eu coloquei aqui de azulzinho e junto com o artigo, tá? O artigo ele vai servir para dar o quê? O gênero da palavra, tá? Ele vai indicar também se a palavra está no plural ou no singular, e ele também vai indicar o caso gramatical, que são aquelas famosas declinações. Lembrando que esta aula especificamente ela é voltada para o aprendizado do vocabulário e não da gramática em si, tá? Pode ser que a gente veja uma coisinha ou outra de gramática, mas se você estiver interessado em aulas mais aprofundadas sobre gramática, tem vários vídeos aqui no canal, tá bom? Então vamos lá, der Krankenpfleger é o enfermeiro, tá? Agora, se for uma mulher, né, uma enfermeira, a gente vai dizer die Krankenpflegerin, ok? Esse N aqui no alemão, vocês vão perceber que sempre que eu tenho uma profissão e eu coloco um IN, quer dizer que é uma mulher que desempenha essa profissão. Então, é uma forma da gente pegar uma palavra que é masculina e transformar numa palavra feminina colocando um IN. Isso serve para as profissões, tá? E o plural, né, para eu dizer, por exemplo, os enfermeiros ou então enfermeiros no geral, sem indicar o sexo, é die Krankenpfleger. Atenção, vocês perceberam que o mesmo artigo que eu estou utilizando aqui para as palavras femininas, eu utilizo no alemão para o plural. É isso mesmo. O que acontece? No alemão, não é como no português, que a gente tem um plural para o feminino e um plural diferente para o masculino. No alemão, o plural é um só, e a gente utiliza esse artigo aí, die. O que acontece? Como aqui são pessoas, né? Quando eu digo die Krankenpfleger, eu estou me referindo aos enfermeiros, o quê? Sem indicar o sexo, podem ser mulheres ou homens. Agora, se eu quiser indicar o sexo, por exemplo, apenas enfermeiras, apenas mulheres, eu vou falar de Krankenpflegerinnen, ok? De Krankenpflegerinnen. Então, o IN estava aqui, né? Que era esse M de cá, e eu coloquei esse nen no final. Então, Krankenpflegerinnen. E o plural, né? Vocês viram que é igualzinho ao masculino. A única coisa que vai mudar é o artigo. Então, o artigo é muito importante, tá bom? Vamos aqui a uma frase com essa palavra, tá? Essa frase daqui. Der Krankenpfleger kümmert sich um die Patienten. Tá? Aqui eu quis dizer que o enfermeiro cuida dos pacientes. O que acontece, gente? Aqui, ó, esse kümmert sich é, na verdade, esse verbo. Eu já vou colocar aqui para vocês o verbo com toda a construção dele de maneira a facilitar os seus estudos, tá? Então, olha só, quando eu digo sich, tá? Só essa palavra aqui de baixo. Sich jemanden ou etwas kümmern, eu estou querendo dizer cuidar de alguém, tomar conta de alguém ou de algo, né? Tratar de alguém ou de algo. No português, né, esse verbo tratar, ele é regido pela preposição de. No alemão, ele vai ser regido pela preposição ok? O que acontece, gente? Vocês vão perceber nas minhas aulas que eu gosto de colocar coloridinho as declinações. Pois é, para você que caiu de paraquedas aqui, o alemão tem uma coisa que se chama declinação, que é uma mutação, uma transformação que as palavras sofrem de acordo com aquilo que elas representam numa frase.
Por exemplo, uma frase típica, ela vai ter sujeito, ela vai ter um verbo e ela vai ter um objeto. Esse objeto pode ser um objeto direto, que é quem sofre a ação direta do verbo, e a gente pode ter um objeto indireto, que é quem recebe o resultado dessa ação. Por exemplo, se eu falo assim, eu compro um presente, esse eu é o sujeito, o verbo compro, né, o verbo comprar, e um presente é um objeto direto, que é quem sofreu a ação de ser o quê? Comprado. Agora, se eu digo o seguinte, eu compro um presente para a Maria. Agora, quem é que está recebendo o resultado da ação? Quem é que está recebendo, no caso, o presente? Não é a Maria? Então, esse para a Maria vai ser o meu objeto indireto. No alemão, a gente precisa deixar muito explícito o nome de... Não é nem o nome, mas o que cada palavra ali representa na frase. Se ela é objeto direto, se ela é objeto indireto, se é sujeito. Então, a gente utiliza as declinações para poder mostrar. É como se, na hora que eu estivesse falando, eu trocasse as palavras para que a pessoa que estiver escutando, ela saiba, tal palavra é o sujeito da frase, tal palavra é o objeto. Aí vocês me perguntam, Alex, mas qual é a importância disso? No português, a gente segue uma frase muito fixa. A gente sempre começa a frase pelo sujeito, depois a gente fala o verbo e depois a gente fala o objeto. É o famoso SVO. No alemão, isso não vai acontecer sempre. No alemão, a gente tem certa mobilidade de colocar, né, os elementos da frase onde a gente quiser. Aí, o que acontece? Pode ser que a gente comece a frase pelo objeto. Então, para que a gente compreenda o sentido, a gente precisa dessas declinações, tá? Eu não vou falar mais do que isso. Mas aqui, ó, eu queria que, quando eu coloco aí quer dizer acusativo, tá? Então, quer dizer, isso daqui vai ter que estar no acusativo e essa parte aqui vai ter que estar no acusativo, tá? Jemanden seria a palavra alguém no acusativo e etwas é algo, também tem que aparecer no acusativo. Esses gente, tem a ver com verbos reflexivos. O que são verbos reflexivos? São aqueles que a gente precisa de um pronome reflexivo para que o verbo faça sentido. Por exemplo, sentir-se, tá? A gente não fala eu sinto assim, eu falo eu me sinto assim, não é verdade? Esse me é um pronome reflexivo relativo ao sujeito eu me, né? Tu, ti, ele se, ela se, nós nos sentimos, tá? No alemão, esse sich aqui seria como se fosse o si do português, tá? Só que o verbo kümmern, que é tomar conta, tratar de, ele não é reflexivo no português, mas no alemão ele é. Então, na hora que eu falo o enfermeiro cuida, o enfermeiro trata, eu teria que falar como se o enfermeiro se cuida dos pacientes, entendeu? Não faz sentido para a gente, mas no alemão faz. Então, der Krankenpfleger kümmert sich, pois tem esse sich, die Patienten, tá bom? Vamos lá. A palavra patient, perceba, aqui não é patient, tá? Aqui é como se tivesse um S aqui do lado na hora de pronunciar, porque é uma palavra que veio do latim, tá? Der Patient seria um paciente, né, do sexo masculino, die Patientin, uma paciente, né, do sexo feminino, die Patienten, o plural, pacientes, de ambos os sexos, ou die Patientinnen, que aí já seriam as pacientes, são mulheres, tá bom? Vamos lá. Eu ensinei para vocês lá em cima a palavra Krankenpfleger e Krankenpflegerin, né? Que seriam os enfermeiros, né? Enfermeiro e enfermeira. O que acontece? No alemão, a gente tem uma palavra especial para enfermeira, só vale para mulheres, que é die Krankenschwester. A palavra Schwester significa irmã e Kranken são os doentes ou os enfermos, então seria a irmã dos doentes. Bacana, né? O que acontece, gente? Hoje em dia, a gente ainda escuta muito de Krankenschwester. Inclusive, o plural é de Krankenschwestern, né? Tem um N aqui no final. Só que o que acontece? A palavra, embora ainda seja muito usada, a partir do ano de 2003, tá? O nome da profissão, enfermeiro ou enfermeira, tá? Seria die Gesundheits- und Krankenpflegerin.
Ou seja, hoje em dia, ninguém fala isso tudo aqui, tá? Die Gesundheits- und Krankenpflegerin seria como se fosse a cuidadora da saúde, tá? Mas significa enfermeira. Então, hoje em dia, tanto faz você dizer Krankenpflegerin, que seria o termo, entre aspas, mais correto, e de Krankenschwester ainda é muito falado. É aquela questão de aeromoça, que antigamente a gente falava, por exemplo, aeromoça, e não tinha um nome para o aeromoço, não é verdade? Então a gente criou o comissário de bordo e tem a comissária de bordo. Então, hoje em dia não tem mais aeromoça, tudo é comissário ou comissária de bordo. É o mesmo no alemão, tá bom? Mas Krankenschwester ainda é muito utilizado e você vai escutar sim, tá? E não tem problema falar. Vamos aqui ver uma frase com a palavra die Krankenschwester. Die Krankenschwester misst regelmäßig den Blutdruck der Patienten, ok? Que quer dizer a enfermeira mede regularmente o quê? A pressão arterial dos pacientes. Vamos lá. Quando eu falo etwas messen, eu estou dizendo medir algo. Está aqui em vermelhinho, o que eu estou medindo? Né? Den Blutdruck, que seria a pressão arterial, ok? A palavra regelmäßig significa regularmente, pode ser regular ou regularmente, tá? O que acontece? Regular, gente, é um adjetivo, regularmente é um advérbio. No alemão, os advérbios e os adjetivos são iguais, tá? A gente utiliza a mesma palavra. Só que os adjetivos eles vão ter terminações, igual a gente fala, por exemplo, velho, velha, velhos, velhas. No alemão também vai ter terminação. Quando ele estiver na forma de advérbio, ele fica sem terminação nenhuma, tá bom? Vamos lá. Eu também tenho a palavra der Blutdruck, tá? É uma palavra masculina que significa a pressão arterial. Gente, o plural de Blutdruck é de Blutdrücke. O que acontece? A gente não fala muito sobre as pressões arteriais, é um uso raro, tá? Que a gente só vai ver, por exemplo, em livros técnicos de medicina ou de enfermagem. Tudo bem? Então, die Krankenschwester misst, aqui é o verbo messen, né, que eu falei para vocês, só que ele está conjugado, né, na terceira pessoa, que é ela. Ela quem? A enfermeira, regularmente a pressão arterial dos pacientes. Vocês perceberam que aqui, olha, era der Blutdruck. Quando eu falo der, né, eu estou indicando uma palavra masculina. Do nada, esse der se transformou em den. Essa transformação é aquilo que eu falei para vocês, que é o que a gente chama de declinação, tá? Então, essa transformação indica que houve uma declinação aqui. Para quê? Para colocar a palavra no acusativo. O acusativo indica o objeto direto, que é quem sofre a ação direta da ação. Da ação do verbo, né? No caso, quem está sendo medida, né? Não é a pressão arterial? Pois é, então ela é o objeto direto. No alemão ela aparece no acusativo, tá bom? Vamos lá. A próxima palavra é die Pflege, e essa palavra não tem plural, tá? Ela significa um monte de coisa. Dentre elas, o cuidado, a assistência ou o tratamento, tá? Quando a gente fala Krankenpfleger, seria aquela pessoa que dá assistência, que cuida e que trata dos doentes, que são os enfermeiros, ok? Então, olha só, uma frase aqui com a palavra Pflege. Die Pflege von älteren Menschen erfordert viel Geduld, tá? Que é o cuidado de pessoas idosas, requer muita paciência, tá? Quando aqui, olha, eu tenho a preposição von, e esse von aqui eu pronuncio como se fosse um F de faca, tá? E ele requer o caso dativo, que é uma daquelas declinações, tá? Quer dizer que o que estiver em verdinho aqui precisa aparecer no dativo, tudo bem? Mas eu não vou entrar muito mais além nisso aqui agora não, tá bom? Depois eu tenho aqui o verbo etwas erfordern, que quer dizer requerer ou exigir o quê? Alguma coisa ou algo, tá? Então, né, o cuidado de pessoas idosas requer muita paciência. Ali eu tenho a palavra viel, né, que significa muito, e eu tenho aqui também a palavra Geduld, que é paciência. Não sei porque eu não escrevi aqui embaixo para vocês, mas é basicamente isso daí, tá bom? Depois eu tenho aqui, olha, das Krankenhaus, né?
Krankenhaus vem da palavra Haus, né, que significa casa, e Kranken são os doentes. Então, das Krankenhaus seria a casa que, né, abriga aí os doentes. E o plural dela é interessante porque é um pouquinho diferente. Olha, eu tenho esse ditongo que eu pronuncio como se fosse oi. Então, aqui eu tenho die Krankenhäuser, que são os hospitais. Vamos ver algumas frases aí, né? Na verdade, uma frase. Das Krankenhaus ist gut ausgestattet für Operationen. O hospital está bem equipado para operações. O que acontece? Aqui eu tenho o verbo sein. Sein é o verbo ser ou o verbo estar do alemão. O que acontece? No alemão a gente não tem diferença entre ser ou estar. Eu sou ou eu estou, no alemão tudo é ich bin. E ele é um verbo completamente irregular. Isso quer dizer que ele não segue nenhum padrão de conjugação. Tá? Quando eu falei ist, seria o estar do português. Pode ser também o é. Tá? Eu não vou ensinar nessa aula a conjugação desse verbo. Por quê? Porque eu já fiz uma aula ensinando para vocês a conjugação de todos os verbos regulares, tá, no alemão, e também já ensinei a conjugar o verbo sein aqui no canal. É só você procurar aqui que você vai encontrar, tá bom? Aqui nós temos a palavra gut, que significa bom ou bem, é a mesma coisa que eu falei para vocês anteriormente, pode ser tanto um adjetivo como um advérbio, ok? Neste caso, está funcionando como advérbio, tá? E nós temos aqui a palavra ausgestattet. Ausgestattet quer dizer equipado ou equipada. Quando eu falo gut ausgestattet, quer dizer está bem equipado. Für seria o para do português, pode ser até o por também, né? E a gente usa também com o caso acusativo. Então, tudo que vier depois desse für precisa estar declinado no acusativo. No caso, a gente não vê essa declinação assim de forma explícita aqui. Por quê? Porque nem todos os substantivos do alemão vão declinar. São poucos aqueles substantivos que declinam. E nesse caso aí, Operationen, declinado ou não declinado, fica igual, tá? São operações, tá bom? Die Operation seria a operação, tá bom? E o plural é die Operationen. O que acontece? No dia a dia, ninguém vai falar Operation. A gente fala die OP, tá? OP seria a abreviatura de Operation. E o alemão ele tem muito isso de abreviar, principalmente aquelas palavras grandes, que na verdade são palavras compostas, né? Que a gente pode inclusive fatiar em várias outras palavras. Para a gente não demorar muito na hora de falar, ou até mesmo na hora de escrever, a gente abrevia. Então, é muito comum você escutar, inclusive dentro de um hospital, a pessoa falar OP, ao invés de falar Operation. Tudo bem? Nós temos aqui, olha, a palavra de Medizin. Atenção, o Z no alemão vai ter sempre o som do Z de pizza, como se fosse um TS. Então, Medizin, tá? E essa palavra tem o plural de Medizinen, né? As medicinas. Só que é raro, assim como também ele o é no português. Super raro a gente dizer as medicinas, né? Vamos ver aqui uma frase. Die Medizin entwickelt sich rasant. Olha só que interessante. Aqui eu tenho o verbo sich entwickeln, que é o verbo desenvolver-se. E assim como no alemão, ele também é um verbo reflexivo no português. Ou seja, na hora que a gente cria frase no português, a gente precisa incluir um pronome reflexivo. Então você não fala eu desenvolvo, você fala eu me desenvolvo, ele se desenvolve, não é verdade? Então aqui a medicina se desenvolve, né? De Medizin, só que no alemão o que acontece? A primeira posição aqui é ocupado pelo sujeito, está sendo ocupado pelo sujeito, e a segunda posição pelo verbo. Sempre que eu tiver frases declarativas, que são essas frases comuns, tanto afirmativas quanto negativas, o verbo precisa estar na segunda posição. Então eu não posso colocar esse sich aqui, tá? Igual a gente colocaria no português, porque aí o verbo estaria na terceira posição, e isso é impossível no alemão. Então, seria como se eu dissesse assim, né? A medicina desenvolve-se como se eu usasse a ênclise no português, né? Só que no português a gente prefere usar a próclise, que é quando a gente coloca o pronome antes do verbo, né? Então, die Medizin entwickelt sich
rasant. E a palavra rasant significa tanto rápido quanto rapidamente. Pessoal, passando adiante, nós temos aqui a palavra der Verband. Verband significa curativo e, assim como no português, é uma palavra masculina. Quando a gente cria o plural da palavra Verband, a gente vai colocar um trema em cima do A, se tornando então de Verbände, tá? Verbände. E o que acontece? São os curativos. Vamos ver aqui agora uma frase com essa palavra. Er muss regelmäßig, que a gente já aprendeu, né? Den Verband wechseln, tá? Ele tem que trocar o curativo regularmente. Aqui, gente, eu tenho a palavra er, tá? A gente pronuncia assim, ó, er. E é o pronome pessoal ele, né? Ele e o müssen seria a construção ter que. Quando a gente fala, por exemplo, eu tenho que fazer alguma coisa, ele tem que fazer alguma coisa. Só que aqui está conjugado para o ele, né? Para a terceira pessoa do singular. Então, er muss, o quê? Regelmäßig, regularmente, que a gente já aprendeu, tá? E depois eu tenho etwas, que é alguma coisa, wechseln, tá? Trocar alguma coisa, que eu vou colocar algo para facilitar para a gente. Trocar o quê? No caso, den Verband, que é o curativo, tá bom? Vamos lá, as últimas duas palavras da nossa aula de hoje. Der Notfall. Notfall seria a emergência. E o plural dessa palavra também ganha aqui um trema. Então, aqui seria, né, para falar as emergências, a gente vai dizer die Notfälle, tá? E vamos ver aqui alguma frase com essa palavra. Olha, der Notfall hat viel Chaos verursacht, ok? A gente já tinha aprendido a palavra viel, né, que é muito, só que aqui olha que interessante. Eu tenho um verbo no passado, olha, etwas verursachen significa causar algo. Só que aqui eu fiz a construção hat verursacht. Esse tipo de construção a gente chama no alemão de perfect. Perfect é a maneira que nós temos, uma das maneiras que a gente tem de falar algo no passado, tá? E é a forma mais comum de passado que a gente utiliza no alemão. Aqui no canal também nós temos aulas sobre esse tipo de passado. Inclusive, eu já dei uma aula ao vivo ensinando sobre isso, tá? Se você entrar aqui no canal, você entra lá, vai ter uma parte escrito ao vivo, assim em cima. Clica em ao vivo e procure por perfect, que aí você vai aprender bastante sobre o passado, tá? Então, e viel Chaos, muito o quê? Caos, das Chaos, que é o caos, né? E não tem plural no alemão, tudo bem? Por último, nós temos aqui a palavra der Rollstuhl, tá? Stuhl em alemão é cadeira e Roll tem a ver com rolar. Então, é a cadeira que rola ou roda, né? Rolar ou rodar, cadeira de rodas. E o plural, aqui o U vai ganhar um trema. Então, a gente fala de Rollstühle, tá? Rollstühle. Vamos ver aqui uma frase com Rollstuhl, né? Der Rollstuhl ermöglicht es den Patienten, sich zu bewegen. Aqui é uma frase um pouquinho mais complicada, tá? Que a cadeira de rodas... a cadeira de rodas possibilita, né? Tá errado aqui em português, aos pacientes que eles se movimentem, tá? Esse tipo de construção aqui, a gente chama de Infinitivsatz, que é uma frase infinitiva, que é quando a gente tem aqui algum verbo no infinitivo. O interessante é que no português a gente tem o que a gente chama de infinitivo pessoal. O que é infinitivo pessoal? Por exemplo, a gente não fala aos pacientes que eles se movimentem, né? A gente não fala assim, ó, desse jeito. A gente fala que eles se movimentem. É o que a gente chama de infinitivo pessoal, que é o infinitivo que, teoricamente, seria o verbo na sua forma básica, ele ainda altera no português. Os verbos do português são muito mais difíceis do que os do alemão. Quando eu tenho que ensinar alguma coisa em português, eu acho muito mais difícil do que ensinar alemão, sabia? Então, vamos lá. Basicamente, gente, eu tenho aqui, olha, jemanden, e olha que aqui está de outra cor e está escrito dat aqui, que é outra declinação, que é o dativo, que representa o nosso objeto indireto, que é quem recebe o resultado da ação. O etwas, que é o algo, né? E ermöglichen, tornar possível ou possibilitar. Então, possibilitar algo a alguém.
O interessante é que no português é exatamente a mesma coisa. É o verbo, aí nós temos o algo, que é quem sofre a ação, ou seja, objeto direto, e a alguém, objeto indireto, que é quem recebe o resultado. Então perceba, quando eu digo que a cadeira de rodas possibilita o quê? Aos pacientes, eu estou dizendo que os pacientes estão recebendo o resultado, que é o quê? A possibilidade de se locomoverem, não é verdade? Que inclusive é o verbo aqui sich bewegen, que no português também é um verbo reflexivo, movimentar-se. Eu me movimento, você se movimenta, né? Ele se movimenta e esse se é o sich. Portanto, der Rollstuhl ermöglicht es den Patienten, sich zu bewegen, tá? Esse es aqui a gente não tem no português, que é o que a gente chama de pronome neutro, tá? No português a gente tem, né, palavras femininas e masculinas, né, substantivos femininos e masculinos. No alemão a gente tem masculinos, femininos e neutros. Então a gente precisa de um pronome neutro também. Mas o que acontece? Nesse tipo de construção, no alemão, eu não posso omitir o objeto direto, tá? Então, seria como se eu estivesse falando assim: a cadeira de rodas possibilita isso aos pacientes, vírgula, que eles se movimentem. Entende? Então, assim, é um pouquinho diferente essa construção e é um pouco mais avançada. Então, eu não vou ensinar por enquanto para vocês, mas quem sabe aí no futuro. Gente, com isso nós terminamos a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, curta esse vídeo para eu saber que está sendo legal. E também se inscreva aqui no canal ativando o sininho para você não perder nenhuma aula, principalmente aí dessa série, para você que vai trabalhar na Alemanha ou tem vontade de trabalhar na Alemanha na área da saúde, tá? Outro recado para vocês também, quem quiser ter um acompanhamento verdadeiramente, digamos assim, com um professor e aprender direitinho tudo o que precisa ser aprendido do alemão, do mais básico até o avançado. Se você quiser aprender, por exemplo, alemão voltado para profissionais da saúde, se você está fazendo uma certificação, se você está indo para a Suíça, quer aprender alemão suíço, tudo isso a gente oferece lá no curso nos cursos do Clube de Alemão, tá? Que é uma plataforma e a maior escola online do Brasil de aprendizado de alemão. Vocês sabiam disso? Pois é, com 98,9% de satisfação pelos alunos, gente. Então, é isso aí. Se você quiser, eu deixei um link aqui para você fazer um tour lá pela escola e descobrir muito mais alemão. E com isso, eu vou me despedindo e a gente se vê na próxima aula. Até lá, bis dann!